Eu cresci em Nova York, entre o Harlem e o Bronx. Como meninos, nos ensinavam que os homens têm que ser valentes, têm que ser fortes, têm que ser corajosos, dominantes, sem dor, sem emoções, com exceção da raiva e definitivamente sem medo. Que os homens estão no controle, o que significa que as mulheres não estão. Que os homens lideram, que você deve apenas fazer o que eles falam. Que os homens são superiores e as mulheres são inferiores. Que os homens são fortes e as mulheres são fracas. Que as mulheres têm menos valor, são propriedade dos homens, são objeto, especificamente objetos sexuais. Mais tarde eu aprendi que essa era a socialização coletiva dos homens, mais conhecido como a caixa do homem. Essa caixa tem todos os ingredientes que determinam o que significa ser um homem. Agora, eu tenho que dizer que tem coisas absolutamente maravilhosas, muito boas mesmo em ser um homem. Mas ao mesmo tempo, tem algumas coisas que são simplesmente distorcidas. E a gente precisa começar a desafiar essas coisas, olhar para elas e entender o processo de desconstruir e redefinir o que a gente conhece como masculinidade. Esses são meus dois filhos, Kendall e Jay. Eles têm 11 e 12. Kendall é 1 ano e 3 meses mais velho. Teve um período que eu e minha esposa, Tammy, a gente estava muito ocupados e papapá. Kendall e Jay. Quando eles tinham 5 ou 6 anos, Jay podia chegar para mim por qualquer motivo. Ela chegava chorando, não importava o porquê. Ela podia sentar no meu colo, só o nariz da minha roupa e só chorar, desabafar. Papai tá aqui, tá tudo bem. Agora Kendall, por outro lado, e veja bem, ele é só 1 ano mais velho que ela. Ele vinha chorando e na mesma hora que eu ouvia ele chorando, um relógio ligava. Eu dava 30 segundos pro menino. Ou seja, quando ele chegava até mim, eu já estava dizendo algo do tipo: por que você está chorando? Levante a cabeça, olhe para mim, explica para mim o que aconteceu. Explica direito. Eu não estou entendendo por que você está chorando. E por causa da minha própria frustração, do meu papel de educá-lo como homem, para se adequar a essas regras, essas estruturas da caixa do macho, eu me pegava dizendo coisas do tipo: vai pro seu quarto, vai pro seu quarto. Agora, senta lá, engole esse choro e só volta aqui quando você conseguir falar comigo como o quê? Como um homem. E ele tinha 5 anos de idade. Sabe, à medida que o tempo passava, eu dizia para mim mesmo: meu Deus, o que tem de errado comigo? O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? E quanto mais eu pensava, mais eu lembrava do meu pai. Uma época na minha vida, quando a gente teve uma experiência terrível na nossa família. Meu irmão Henry morreu de maneira traumática quando nós éramos adolescentes. Nós morávamos em Nova York, nós morávamos no Bronx na época, e o enterro foi em um lugar chamado Long Island. Eram 2 horas de viagem. Enquanto a gente estava se preparando para voltar do enterro, o carro parou no banheiro para as pessoas se aliviarem antes da longa viagem de volta. A limusine esvaziou. Minha mãe, minha irmã, minha tia, todas elas saíram. Mas meu pai e eu ficamos na limusine. E no instante que as mulheres saíam do carro, ele caiu no choro. Ele não queria chorar na minha frente, mas ele sabia que ele não ia conseguir se segurar até chegar na cidade. Era melhor ali do que se permitir expressar sentimentos e emoções na frente das mulheres. E esse era um homem que 10 minutos atrás tinha acabado de enterrar seu próprio filho. Uma coisa que eu não consigo nem imaginar como seja. A coisa que mais me marcou foi que ele ficava se desculpando para mim por chorar na minha frente, ao mesmo tempo que ele ficava me elogiando, me estimulando por não ter chorado. Sabe, depois eu vim a entender isso como esse medo que nós homens temos, um medo que nos deixa paralisados, presos nessa caixa do homem. Eu lembro de ter falado com um jovem de 12 anos de idade que jogava futebol e eu perguntei: como você se sentiria se na frente de todos os outros jogadores o seu treinador dissesse que você joga como uma garota?
Eu esperava que ele falasse algo do tipo, eu ficaria triste ou bravo, algo do tipo, mas não, o garoto disse. O garoto falou para mim, isso acabaria comigo. E eu falei para mim mesmo, meu Deus, se chamar ele de menina e acabar com ele, o que nós estamos ensinando para ele sobre as meninas? Isso me fez lembrar de uma vez quando eu tinha uns 12 anos. Eu cresci no Cortiço, sabe, no centro, e nessa época a gente morava no Bronx. E no prédio ao lado nosso tinha um cara chamado Johnny. Ele tinha uns 16 anos, nós tínhamos uns 12 mais novos, e ele andava com os mais novos. E esse era o cara que mexia com muita coisa errada. Era o tipo de garoto que os pais deviam se preocupar. O que esse garoto de 16 anos está fazendo, andando com os meninos de 12 anos? E ele fazia muita coisa errada, ele tinha problemas. A mãe dele morreu de overdose de heroína, ele foi criado pela avó, o seu pai não estava lá, a avó dele tinha 2 empregos, ele ficava em casa sozinho muito tempo. Mas eu tenho que dizer, nós meninos, a gente admirava esse cara. Ele era legal, ele estava na boa, era o que as meninas falavam, ele está na boa. Ele tinha feito sexo, a gente achava ele o cara. Então um dia eu estava lá na rua fazendo qualquer coisa, brincando, fazendo nada, sei lá. Ele olhou lá da janela e chamou lá de cima. Ô Anthony, eles me chamavam de Anthony naquela época. Chega mais, Anthony, sobe aqui. Quando o Johnny chama, você vai. Então eu corri pra lá. Quando abri a porta, ele perguntou pra mim, você tá afim? E na hora eu sabia o que significava, porque pra mim naquela época, tendo sido criado naquela caixa do homem, você tá afim? Podia significar 2 coisas, sexo ou drogas. E a gente não estava usando drogas. Agora, minha posição, minha credencial, minha caixa foi imediatamente ameaçada. Por 2 motivos. Primeiro, eu nunca tinha feito sexo. Nós homens, a gente nunca fala sobre isso. A pessoa fala pro seu melhor amigo, jurando sigilo eterno a primeira vez que fez sexo. Para todo mundo, a gente anda por aí como se tivesse feito sexo desde os 2 anos de idade. Nunca teve a primeira vez. A outra coisa que eu não podia contar é que eu não estava afim. E isso é pior ainda, a gente sempre tem que estar caçando. Homens são objetos, especialmente objetos sexuais. Enfim, eu não podia falar isso para ele. Então, para encurtar a história, eu só disse pro Johnny sim. E ele me disse, vai pro quarto. Eu entrei lá e na cama dele tinha uma menina que morava no bairro chamada Sheila. Ela tinha 16 e estava nua. Hoje eu sei que ela era uma deficiente mental, mais funcional para algumas coisas do que para outras. A gente tinha muitos apelidos para ela, inapropriados. Enfim, Johnny tinha acabado de fazer sexo com ela. Na verdade, ele tinha estuprado, mas ele disse que fez sexo. Porque embora Sheila nunca tenha dito não, ela também nunca disse sim. E ele me ofereceu a oportunidade de fazer o mesmo. Então quando eu entrei no quarto, fechei a porta. Gente, eu fiquei paralisado. Eu fiquei segurando a porta para o John não entrar no quarto e ver que eu não estava fazendo nada. Eu fiquei lá o suficiente para parecer que eu tinha feito alguma coisa. Então eu não estava mais pensando o que eu ia fazer. Eu estava pensando em como sair daquele quarto. Então, do alto dos meus 12 anos de experiência, abri meu zíper, saí do quarto e, para minha surpresa, enquanto eu estava lá dentro com a Sheila, o Johnny estava na janela chamando os caras. Então a sala estava cheia de gente, sabe? Tipo a sala de espera de um médico. E eles me perguntaram como foi. E eu disse para eles, foi bom. E eu fechei meu zíper na frente deles e fui em direção à porta. Hoje eu conto isso com remorso. Na época eu me senti muito culpado, mas eu também estava dividido, porque ao mesmo tempo eu me sentia remorso, eu estava aliviado, porque eu não fui pego, mas eu me sentia mal pelo que tinha acontecido. Esse medo de estar fora da caixa do homem me cobriu totalmente, totalmente. Isso era muito mais importante para mim. Eu só pensava em mim, no meu status de homem, e não na Sheila e o que estava acontecendo com ela. Coletivamente, nós homens somos ensinados a dar menos valor para as mulheres, para vê-las como propriedades e objetos dos homens. É como uma equação que resulta em violência contra a mulher. Nós homens, bons homens, a grande maioria dos homens, a gente age de acordo com os fundamentos dessa socialização coletiva. A gente se vê separados, mas somos todos parte disso. Sabe, a gente tem que entender que dar menos valor e objetificar é a fundação, e violência não acontece sem essa base. A gente é uma grande parte da solução, assim como a causa. O Centro de Controle de Doenças diz que a violência masculina contra a mulher é epidêmica, é a maior preocupação para a segurança das mulheres nos Estados Unidos e no mundo. Então, para concluir, eu gostaria de dizer, essa é o amor da minha vida, minha filha Jay.
o mundo que eu quero para ela, como eu quero que os homens ajam e se comportem, eu preciso que você embarque, eu preciso de você comigo, eu preciso que você trabalhe comigo e eu com você. Trabalhar como criamos nossos filhos, ensinar a eles como ser homens, que tudo bem não ser dominante, que tudo bem ter sentimentos e emoções, que tudo bem promover igualdade, que tudo bem ter mulheres que são apenas amigas, que tudo bem ser íntegro, que a minha liberdade como homem está conectada com a sua liberdade como mulher. Eu me lembro de perguntar para um garoto de 9 anos. Eu perguntei para um garoto como seria a vida para você se você não estivesse preso nessa caixa do homem. E ele me respondeu, eu seria livre. Obrigado, gente.